Meus amigos patrocinadores, essa é a nossa conversa mensal do mês de maio, quando eu venho aqui para gravar um programa só para vocês. Isso aqui não é vendido, não é dado em qualquer lugar. Essa é uma mensagem que eu faço para entregar ao seu coração, você que me ajuda a manter essa obra por todo o mundo e que Deus está fazendo um grande trabalho. E hoje eu queria estudar com você um assunto muito importante, que é a oração que o rei Josafá fez quando uma confederação de nações, os amonitas, os moabitas, da montanha de Seir e os arábios, se uniram todos para virem contra Judá. Mas era tanta gente que não havia possibilidade de Judá resistir. E se não fosse o Josafá, um homem acostumado com a palavra de Deus, um homem que sabia orar, ter entrado diante de Deus e falado com Deus, o povo dele ia ser destruído, ia acabar, não tinha jeito. Seria uma derrota tremenda para eles. Mas Josafá aprendeu a andar com Deus e é muito importante isso. Você precisa aprender a andar com Deus. Eu preciso. A nossa família vai agradecer eternamente se nós estivermos bem com Deus. E quando é que nós estamos bem com Deus? Quando nós estamos vivendo em temor a Ele, obedecendo a palavra. Claro que somos tentados de todos os modos, mas nós não aceitamos. Nós ficamos na palavra de Deus, resistindo aos ataques malignos, assumindo o que é nosso e sendo muito abençoado. Hoje quero que Deus lhe abençoe e já vou começar a ler agora. Você pode abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 20, onde está escrito, já vou entrar na oração. O Josafá reuniu todo o povo em Jerusalém, veio todo Judá, e ali ele começou a orar, está aqui no versículo 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Essas orações, as palavras que ele disse nessa oração, foram tão benditas, bem ungidas por Deus, que Deus deu a resposta que ele precisava. Nós temos que aprender a andar com Deus, porque em qualquer situação, quando todo mundo estiver desesperado, arrancando os cabelos e dizendo, não tem mais jeito, espera aí, que história é essa que não tem mais jeito? Eu ainda vou falar com Deus e Deus vai abençoar. Aí ele disse assim, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Começou já falando certo. Ele não disse que é por causa dele. Não, Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E eles agora, e depois foi confirmando, até com Davi, que era um ancestral dele. E agora eles estavam numa situação difícil. Meu irmãozinho, tem que conhecer um pouco da Bíblia. Porque se o ataque maligno for grande, é preciso fazer uma oração grande. Fé 2 só resolve o problema até 2. Vamos dizer, numa escala. Fé 10, problema de grau 10. Fé 100, 100%. Não importa o problema qual for. Então Josafá já começou dizendo, não jogando conversa fora não. Ele não fechou os olhos, abriu a boca, não, ele orou certo. Senhor, Deus de nossos pais. Acabou. E Deus então tinha diante dele, no memorial, as alianças que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E que ele prometeu abençoar os descendentes deles. E ali estava um descendente pedindo ajuda. E ele disse assim, não és tu Deus nos céus? Só deixou de ser o Deus nos céus? O Todo-Poderoso? Claro que não deixou, não vai deixar, porque o Senhor é o único Deus que existe. E ele falou mais aqui ainda, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. 3 declarações fantásticas, irrefutáveis, coisas que Deus não podia fechar os ouvidos, nem ficar olhando para o lado, não tinha que olhar. Porque ele falou assim, pois tu és dominador sobre todo os reinos das gentes. Não há um lugar do universo, do mundo que nós habitamos,
que tenha um reino só, que Deus não seja dominador. Todos. Missionário, mesmo aquele que diz que não crê em Deus, ou que crê de uma maneira diferente, que é mal, meu irmãozinho, não importa quem está lá. O arrogante que assumiu o comando e que escancara a boca falando besteiras. Se a igreja do Senhor está precisando de uma ajuda, ela está. Se a igreja do Senhor não está podendo atravessar aquelas fronteiras para falar do amor de Cristo, é preciso que a igreja ore como ele orou. Não tu és dominador, falando afirmativamente sobre todos os reinos da gente. E na tua mão há força e poder. Deus, a tua mão não está vazia. Na tua mão há força e há poder. A capacidade. É o que Deus está dizendo para você. E na tua mão, ele disse, a força e o poder. E Deus está dizendo, na minha mão, a força e a poder. Se a força e a poder, como é que ele não vai resolver o seu problema de saúde, conjugal, financeiro ou de qualquer outra ordem? Meu irmãozinho, principalmente você que foi chamado, separado por Deus, para ser patrocinador da obra dele. Onde eu estou evangelizando, a sua mão está junto com a minha. E ele diz assim, e não há quem te possa resistir. Acabou. Se Deus dissesse, Josafá, esse caso é difícil. Não, Deus não ia falar isso. Não tem quem resiste a Deus, ele está falando a plena verdade. Ou não importa se você deu um passo errado na vida e hoje você está envolvido, agora não tem mais jeito, minha vida acabou. Acabou coisa nenhuma. Arrependa-se, volte e Deus vai acertar tudo em nome de Jesus. E ele continuou dizendo, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel e não deste a semente de Abraão, teu amigo, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Deus, nós lançamos fora porque o Senhor lançou. Nós estamos aqui porque o Senhor deu essa terra, a semente de Abraão, para sempre. Saiu da tua boca. Nós não somos uns intrusos, nós não somos umas pessoas abelhudas que agora estão querendo o favor do Senhor. Tudo veio de ti, meu irmão. Não foi o Senhor, quando eu orei, que a minha mulher se engravidou? Não foi a oração do teu servo? E o filho nasceu perfeito, mas agora ele está desviado, teve um acidente, está todo quebrado. Eu não sei qual o problema, mas ore dessa maneira, porque Deus vai ouvir e vai abençoar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu volto daqui a pouquinho para falar mais dessa oração poderosíssima. Vamos ouvir um testemunho bonito? Eu já volto. Desde a infância, Genilda tem uma vida conturbada. E eu sofria muito porque meu pai, ele era pedófilo, a minha mãe, ela tinha um distúrbio mental. Então eu não tinha uma estrutura, fui envolvendo com maconha, fui bebendo, fui fumando, não conhecia Cristo. Minha irmã nesse período, ela estava meio desligada da vida também, bebendo. A gente chegava a ter assim uns 10, 11 anos, né? Mais ou menos, ele já começava a ficar bulinando a gente dormindo. Porque eu tinha um pai assim, porque eu tinha uma mãe assim. Teve uma vez que eu usei tanta droga, eu via anjos e demônios. Nesse dia eu comecei a falar, não, a maconha eu não quero usar mais, que eu já estou vendo coisa. Mas continuei com o vício da bebida. A minha irmã depois teve um tempo que ela saiu, quando ela morava com outra mulher. Até então eu achava que era o certo, e a forma de viver era daquele jeito. Com 22 anos, no auge das drogas, da bagunça, das bebidas, de toda a conturbação, perturbação, conheci o Célio. Mais uns 30 dias a gente já foi morar junto, né? Muita festa, muita coisa errada. E foi assim a nossa vida. E eu estava uma vez sentada numa lanchonete, bebendo. Alguma coisa dentro de mim falava, você está vendo isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, seu lugar não é aqui. E nisso foi passando, mas eu comecei a ver o missionário. Foi o momento em qual que ela tomou uma posição. Tudo que ele falava, a palavra me chamava atenção. E eu fui numa igreja, né, da Graça, depois de um tempo, aí conversei com o pastor. Ela começou a gostar, viu que lá tinha libertação. Porque a palavra que o missionário falava entrava no coração. A mudança interior começa a acontecer. Com a minha casa, minha família, assim, eu comecei a olhar com outros olhos. Você vê essa mudança, né? Então é uma coisa, sabe, inexplicável. Eu queria um casamento, eu queria a minha parentela também.
todos eles estruturados. No dia do batismo, uma semana antes eu parei com o vício da bebida. Aí logo que eu fui batizada na igreja, que eu busquei a Deus, eu já fui batizada pelo Espírito Santo. Em seguida, o chamado para patrocinadora. Ardeu meu coração, um desejo enorme. Eu falei, como a televisão me alcançou naquele momento de dificuldade. Então eu falei, vai alcançar outras vidas também. Eu não posso fazer o que o missionário faz, mas eu posso contribuir para que isso chegue a outras pessoas. E ali ela começou a buscar e eu não sabia. Mas a Gisele era mais forte para buscar por ela, porque a situação dela estava bem difícil. Ungia com óleo, pegava a campanha da família, eu coloquei o nome da minha irmã e coloquei que o espírito do lebianismo ia apodrecer. Fiquei 6 meses batalhando espiritualmente pela vida da minha irmã. Eu comecei a perceber que ela começou a ir atrás de mim. Falei, olha, Genildo, você está orando por mim? Eu falei, continua. E eu quero me livrar desse mal. Naquela semana parei tudo, fui para a igreja. Na outra semana aceitei Jesus e na outra eu já me batizei. Há 17 anos a minha irmã estava no lebianismo, presa nessa cadeia. Hoje, graças a Deus, eu ministro a palavra de Deus. Agora é a vez do marido e de toda a casa. Eu pegava a Bíblia para falar com ele, para explicar da palavra de Deus. Sempre me ajudando, sempre me dando conselho. Ele está vindo para a igreja comigo, presta atenção na palavra. Nossa, é outra pessoa. Até que decidimos casar, ótimo, né? Tudo que vem de Deus é ótimo, tudo. Meu pai aceitou Jesus Cristo, morreu na presença de Deus. A minha mãe, ela também conseguiu ter um encontro com Deus. Eu sou muito grata pelo Ministério da Graça, porque eu aprendi a palavra. E quando você coloca ela em ação e confia em Deus, tudo acontece. Amigos, eu voltei para poder ajudar você. E eu creio que o meu Deus há de fazer tudo aquilo que prometeu. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Deus é maior do que tudo isso. Eu estou falando hoje, já na primeira parte falei, quando o reino de Judá iria ser riscado do mapa. Não tinha jeito. Os amonitas, moabitas da montanha de Seir, os árabes e outros tantos se reuniram e fizeram a maior confederação de nações da história para contra o povo de Deus. Mas era tanta gente que compararam como a areia que está na beira do mar, lá na praia. Cada pessoa era um grãozinho de areia, mas era muita gente. Judá não teria, humanamente falando, condição de resistir. Mas Judá tinha um rei que conhecia a Deus. Talvez na sua casa, esse missionário, acabou o casamento, não tem mais jeito. Acabou, a minha família está destruída, nós vamos ser os piores do mundo. Não, não fala isso. Há um jeito. Se você é de Deus, tem aprendido de Deus, você tem que orar isso para o Senhor Deus, que Ele vai entrar em operação. No versículo 8, eu já dei aqui o versículo de número 6 e 7 de segundo livro de Crônicas, capítulo 20. No versículo 8, assim, e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, Pai, nós habitamos nessa terra. E por ordem do Senhor foi edificado um santuário. E foi dito, meu irmãozinho, não tem como Deus não abençoar. Quando Salomão fez aquele templo, edificou o templo, acabou. Os problemas do povo de Deus acabaram, porque Deus falou através de Salomão naquela hora que ele estava consagrando aquela casa para ser de Deus. E ele disse assim, o que foi falado lá? Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti. Acabou. Deus deu essa inspiração, ele estava agora dizendo aqui, nós estamos, exatamente, está vindo a espada, está vindo a peste, está vindo tudo que não presta, juízo contra nós, e nós não vamos sofrer isso. E disse mais, pois teu nome está nessa casa. Acabou. Deus, a coisa mais séria. O teu nome está nessa casa. Meu irmão, se o nome de Deus estiver na sua vida, não feche a porta do seu estabelecimento. Não deixe pagar os credores. Deus, eles precisam receber. Eu tenho que dar a César o que é de César, pague os seus impostos. E a ti o que pertence a ti, pague os seus votos a Deus. Entregue o seu dízimo, suas ofertas, seu patrocinador. Não deixe o diabo lhe enganar. Tudo isso é um golpe satânico para acabar com você.
Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Acabou, Deus. Não tem como, nós não estamos aqui bancando os bobos, não. Nós não viemos aqui para fazer uma coisa que talvez funcione, não. O Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai dizer sim. Nós vamos ter a resposta do Senhor. Humanamente não temos condições, mas estamos aqui para invocar o teu nome. Quando uma pessoa fala para Deus o que ele declarou na Bíblia, mas fala com fé, com decisão, pode ter certeza, a resposta está na boca dessa pessoa. Ela está falando a resposta. Agora, pois, está contando o problema. Eis que os filhos de Amon e de Moabe, primo deles, e os das montanhas de Seir, todo aquele território montanhoso, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Deus proibiu. Vocês não toquem em Moabe, não toquem em Amon, nem das montanhas de Seir, lá do pessoal do Esaú, não. Vocês vão se desviar. Vocês não vão comer a comida deles, vocês não vão nem beber a água deles. E eles se desviaram. Eles creram, obedeceram. Agora, como é que esse pessoal se reúne numa confederação e vem? Como é que o meu empregado pode ter me colocado na justiça do trabalho se eu ajudei ele muito mais do que tinha prometido? Como é que agora o meu vizinho está tentando destruir a minha casa, fazendo fofoca? O meu colega de trabalho tem trabalhado contra mim. Eu não estou entendendo, Deus. Ele disse aqui, bem claro para assim, agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, andaram mais, não tomaram sequer um gole d'água deles, não pegaram uma espiga de trigo ou de milho, não pegaram uma criação, e eles eram 3 milhões, iriam dizimar aquela nação se quisesse. Agora, o que aconteceu? Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Meu irmão, essa oração já estava com um sim lá do céu. A oração que você tem que fazer não é uma oração rebuscada de palavras bonitas, filosóficas, poéticas, não. É uma oração que você fala o que Deus disse na Bíblia, que Ele já realizou. Senhor, não estavam as minhas doenças nas feridas de Jesus pelas quais eu fui curado? O sangue dele não foi vertido em meu lugar? Eu errei, pequei, mas estou aqui suplicando uma oportunidade. O Senhor é Deus perdoador, o Senhor é Deus longânimo. O Senhor não disse que é tu e a tua casa que seriam salvos? Como é que o meu filho e a minha filha agora estão frequentando lugares perigosíssimos, pecaminosos, se eu aceitei Jesus e se o manto da salvação está sobre eles? Como é que o doutor disse que o meu filho não tem salvação, se o Senhor disse que se eu invocar o teu nome, o Senhor fará que tudo que eu determinei em teu nome me será feito? Então ele vai falando aqui com Deus, eis que nos dão pago. Eles eram maus, aqueles povos, vieram para riscá-los do mapa e Deus não permitiu que Israel os riscasse do mapa. Eles se reuniram, se fortaleceram, arranjaram mais gente, compraram mercenários e vieram numa situação que era impossível de Judá resistir. E disse mais, Deus nosso, porventura não os julgarás? Já estavam julgados. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Acabou. Deus, falando verdade verdadeira, nós não temos a mínima condição de enfrentar esse pessoal. Mas falando verdade verdadeira, nós vamos vencê-los. Nós vamos aniquilá-los, nós vamos derrotá-los, nós vamos trazer a vitória para o teu povo. E Deus então sorriu para eles e já preparou todo o trabalho. Quando você ora dentro da palavra de Deus, não ore de maneira falsa. Se você não está conseguindo, Deus, me perdoa, me muda, eu tenho que fazer a oração que Jesus faria se estivesse em meu lugar e que teria a resposta. E isso agrada a Deus. Hoje Ele está falando com você. Nós vamos ver outra pessoa dar testemunho. Presta atenção no testemunho. Eu já volto em nome de Jesus.
Eu era batizado há 14 anos atrás. Mas eu me desviei, eu fiquei uns 6, 8 anos desviado. O caminho da minha vida era separar da família, deixar eles viver do jeito deles para um canto e eu viver para outro, do meu jeito. Foi embora, passou uns tempos fora, quase 4 anos, separado da gente. Deixei a minha filha com 3 anos de idade e sumi no mundo. Eu fiquei com ela pequena, trabalhava em 2 empregos. Eu cheguei a virar um mendigo. Eu tinha tudo e de repente eu perdi tudo. Fiquei sem nada, fiquei sem emprego, fiquei sem saúde, fiquei sem dinheiro, fiquei sem comércio. Eu era uma criança muito nervosa e muito triste, porque eu não sentia meu pai presente dentro de casa. A figura que eu tinha era só da minha mãe. Até que um dia eu falei, basta, chega. Sem força para lutar sozinho, Deus entra na peleja e nosso irmão conhece a Igreja da Graça. E um dia eu passando de frente à igreja, vi um senhor batendo palma, eu falei boa tarde com ele, perguntei para ele, moço, que hora que tem culto nessa igreja? Ele falou, agora